3 ensinamentos falsos comuns. Publicado por Estudos Bíblicos para o Crescimento em Deus. Introdução. 3 ensinamentos falsos permearam grandes setores da Igreja durante a maior parte dos últimos 2000 anos. Diferentes ramos da Igreja ensinaram esses 3 ensinamentos, tanto direta quanto implicitamente, como verdades absolutas e inquestionáveis. Eu mesmo acreditei nesses ensinamentos, em graus variados, durante grande parte da minha vida adulta. Os efeitos de acreditar nesses ensinamentos estão longe de ser óbvios, como veremos. Todos eles são prejudiciais ao nosso relacionamento com Deus e ao nosso crescimento espiritual. Já escrevi detalhadamente sobre cada um desses 3 assuntos, e este texto contém resumos e links para os mesmos. 1. A Bíblia é a palavra de Deus. Muitas pessoas acreditam e ensinam que a Bíblia é a palavra de Deus. Esse ensinamento é mais comum em ambientes evangélicos, pentecostais e carismáticos. O problema é que a afirmação, a Bíblia é a palavra de Deus, é parcialmente verdadeira e parcialmente falsa. Se mudarmos a frase para, a Bíblia é a palavra de Deus, ela se aproxima muito mais da verdade. Outro problema é que a afirmação, a Bíblia é a palavra de Deus, leva diretamente à afirmação, a palavra de Deus é a Bíblia. A afirmação, a palavra de Deus é a Bíblia, leva à ideia de que, em muitos lugares onde a Bíblia fala sobre a palavra de Deus, ela está se referindo a si mesma. É aqui que a afirmação se torna perigosamente falsa. Preste atenção às seguintes passagens das Escrituras. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, Hebreus 4:12 da manhã. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é F 6:17 da manhã. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, Mateus 4:4. Nascidos de novo, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre, 1 Pedro 1:23 da manhã. Muitas pessoas tratam esses e outros versículos que se referem à palavra de Deus, como se fossem da Bíblia. Mas nenhum deles é, obviamente, o Novo Testamento ainda nem havia sido concluído e compilado na época em que foi escrito. A Bíblia nunca se refere a si mesma como a palavra de Deus. A Bíblia se refere a Jesus como a palavra de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1:14 da manhã. Chamar a Bíblia de palavra de Deus é colocar a Bíblia no lugar de Jesus. A Bíblia também se refere ao Evangelho como a palavra de Deus. A palavra do Senhor permanece para sempre. E esta palavra é o Evangelho que vos foi anunciado, 1 Pedro 1:25 da manhã. Mas a Bíblia nunca se refere a si mesma como a palavra de Deus. Para mais informações sobre este assunto, consulte as Escrituras e a palavra de Deus. 2. A doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade é o ensinamento de que Deus é 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essa doutrina tem sido o ensinamento principal da Igreja desde a época do imperador romano Constantino. Constantino reinou de 306 a 337 d.C. Ele se converteu do paganismo ao cristianismo e introduziu muitas ideias e instituições pagãs na Igreja. Entre elas, a doutrina da Trindade. Doutrinas de trindades, 3 deuses, existiam em diversas outras religiões, e pareceu uma boa ideia ter uma trindade também na religião cristã. Nem a palavra trindade, nem a palavra pessoa aparecem em nenhum lugar da Bíblia. A palavra portuguesa, pessoa, vem do latim, derivada da palavra grega prosopon, que significa rosto. Pai, Filho e Espírito Santo eram vistos como as 3 faces de Deus. Pai e Filho eram escolhas óbvias para os 2 primeiros membros da Trindade, mas quem poderia ser o terceiro? O Espírito Santo, o Espírito de Deus, foi escolhido para esse papel.
Embora seja difícil imaginar como o Espírito de Deus poderia ser uma pessoa diferente de Deus. Para grande parte da Igreja, a doutrina da Trindade tem sido o teste decisivo para a fé sólida. Qualquer pessoa que crê na Trindade é considerada doutrinariamente correta. Qualquer pessoa que não crê na Trindade é considerada herege. Segundo esse ensinamento, católicos, anglicanos, batistas, metodistas e vários outros são basicamente cristãos genuínos. Testemunhas de Jeová, santos dos últimos dias, cristadelfianos e unitaristas, entre outros, são considerados forasteiros. Acredito que, na realidade, tanto os verdadeiros crentes quanto os crentes nominais ou falsos podem ser encontrados em todas as denominações que se autodenominam cristãs. Para mais informações sobre este assunto, consulte a doutrina da Trindade. 3. Tormento eterno. A maioria das pessoas que baseiam seus ensinamentos na Bíblia acredita no tormento eterno. Ou seja, acreditam que aqueles que aceitam Jesus como Salvador passarão a eternidade com Ele no céu, mas aqueles que não o aceitam como Salvador passarão a eternidade no inferno em terrível agonia. Esse tormento continuará para sempre, sem fim. Algumas pessoas acreditam que os milhões de pessoas que nunca sequer ouviram falar do nome de Jesus serão, de alguma forma, julgadas com mais leniência, talvez pela maneira como viverão suas vidas. No entanto, o ensinamento do tormento eterno baseia-se em traduções errôneas de palavras gregas no Novo Testamento e de palavras hebraicas no Antigo Testamento. As palavras inglesas, forever, são uma tradução errônea das palavras gregas eiston aiona, que significam literalmente, até a era. O adjetivo inglês eternal, ou everlasting, é uma tradução errônea do adjetivo grego aionios, que significa duradouro. Este ensinamento impõe um fardo terrível sobre aqueles que nele acreditam. Como alguém pode viver com a ideia de que seus parentes ou amigos descrentes, talvez seus próprios pais ou filhos, correm o risco iminente de passar a eternidade em um tormento horrível e interminável? Um acidente de carro repentino ou uma doença fatal inesperada poderiam levá-los a algo muito pior do que qualquer coisa que pudesse lhes acontecer neste mundo presente. Para mais informações sobre este assunto, consulte Reconciliação Universal. As Escrituras e a Palavra de Deus.